Você está preparado para conhecer a história de um dos maiores heróis da resistência negra no Brasil colonial? Saber, por exemplo, qual seria o verdadeiro nome de Zumbi? Onde ele nasceu? Como se tornou o líder de Palmares? Quanto tempo ele liderou o Quilombo? Como era a vida por lá? Como Palmares foi destruído? Quem capturou e matou Zumbi? Por que 20 de novembro é uma data importante? A história de Zumbi dos Palmares é uma história de luta, de coragem e de fé. Ele foi um líder que defendeu a liberdade, a dignidade e o orgulho dos negros escravizados no Brasil colonial. Ele se inspirou nos orixás da cultura iorubá, que lhe deram força, sabedoria e proteção. Ele resistiu bravamente aos ataques dos portugueses, que queriam destruir o Quilombo dos Palmares, a maior comunidade de escravos fugidos da história. Ele foi traído e morto, mas se tornou um símbolo da resistência negra, um herói nacional. Então, prepare-se, você vai acompanhar a trajetória de Zumbi, desde o seu nascimento no Quilombo dos Palmares, até a sua morte em uma emboscada dos portugueses. Você vai ver como ele se tornou o líder de Palmares, como ele enfrentou as tropas inimigas e como ele se inspirou nos orixás da cultura iorubá. Você vai descobrir como ele deixou um legado de luta, de coragem e de fé para as gerações futuras. Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a história e a cultura afro-brasileira. Você sabe qual era o nome verdadeiro de Zumbi dos Palmares? Segundo algumas fontes, ele foi batizado como Francisco pelo padre Antônio Melo, que o criou desde 6 anos de idade, quando ele foi capturado pelos portugueses. Ele aprendeu português, latim e catecismo, mas nunca se conformou com a vida de escravo. Aos 15 anos, ele fugiu e voltou para o Quilombo dos Palmares, onde adotou o nome Zumbi, que significa guerreiro ou fantasma em quimbundo, uma língua africana. Lá, ele se destacou como um guerreiro valente e um líder carismático, ganhando o respeito e a admiração dos seus compatriotas. Como Zumbi se tornou o líder de Palmares? O primeiro rei de Palmares foi Ganga Zumba, filho de uma princesa africana dos Jagas, um povo de tradições militares. Sua liderança foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Em 1678, o governador de Pernambuco fez uma proposta de paz a Ganga Zumba, oferecendo a liberdade para os quilombolas se eles se submetessem à autoridade da coroa portuguesa. Ganga Zumba aceitou a oferta, mas Zumbi rejeitou, pois ele não admitia a dominação dos brancos sobre os negros. Ele desafiou a liderança do seu tio e assumiu o comando de Palmares, prometendo continuar a resistência contra a opressão colonial. Como era a vida no Quilombo dos Palmares? O Quilombo era uma comunidade formada por escravos fugidos das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. Ele ocupava uma área próxima ao tamanho de Portugal, na Serra da Barriga, em Alagoas. Naquele momento, sua população alcançava por volta de 30 mil pessoas. O Quilombo era organizado em torno da agricultura, da caça e da pesca. Os quilombolas cultivavam alimentos como milho, feijão, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar, e criavam animais como porcos e galinhas. Eles também produziam artesanatos como cestas, tecidos, cerâmica e metalurgia, e trocavam seus excedentes com as populações vizinhas. O Quilombo era um centro de cultura afro-brasileira, onde se praticava a capoeira e se cultuavam os orixás. Zumbi se inspirou nos orixás da cultura iorubá para fortalecer a sua luta. Ele invocava a proteção de Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, que lhe dava coragem, estratégia e armas. Ele também pedia a bênção de Oxóssi, o orixá da caça, da fartura e da floresta, que lhe ensinava a sobreviver na natureza, a se esconder dos inimigos e a atacar com precisão. Ele ainda contava com a ajuda de Xangô, o orixá dos raios, dos trovões e da justiça, que lhe concedia o poder de comandar, de julgar e de castigar os opressores. E, claro, ele não se esquecia de Exu, o orixá mensageiro, guardião e comunicador, que lhe abria os caminhos, lhe trazia as informações e lhe permitia se conectar com os outros orixás. Quanto tempo durou o comando de Zumbi dos Palmares? Zumbi liderou Palmares por 15 anos, enfrentando diversas investidas das tropas portuguesas, que tentavam destruir o Quilombo. Ele usava táticas de guerrilha, aproveitando o terreno montanhoso e a vegetação densa para surpreender e derrotar os invasores. Ele também fazia alianças com outros quilombos e com tribos indígenas, ampliando a sua rede de apoio e resistência. Ele transformou Palmares em um símbolo de liberdade, de dignidade e de orgulho para os negros escravizados. Como foi a destruição do Quilombo de Palmares? Em 1694, os portugueses contrataram os serviços dos bandeirantes, que eram caçadores de índios e de escravos fugidos. Eles lideraram o ataque que destruiu a cerca do Macaco, a capital de Palmares. Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar.
Um ano depois, em 20 de novembro de 1695, ele foi traído por um de seus capitães, que o entregou aos portugueses. Quem capturou e matou o Zumbi dos Palmares? Ele foi morto pelo capitão Furtado de Mendonça, que cortou a sua cabeça e a levou para o Recife, onde ficou exposta em uma praça pública, como uma forma de intimidar os outros quilombolas. A destruição do Quilombo dos Palmares foi um golpe duro para a resistência negra no Brasil, mas também foi um marco histórico e simbólico. Zumbi dos Palmares se tornou um ícone da luta pela liberdade, pela dignidade e pelo orgulho dos negros. Mas Zumbi não morreu em vão. Ele deixou um legado de luta, de coragem e de fé para as gerações futuras. Ele se tornou um ícone da resistência negra, um herói nacional e um mártir da liberdade. Por que 20 de novembro se tornou uma data importante? Essa data foi escolhida pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em 1978, como uma forma de homenagear Zumbi dos Palmares e de relembrar a luta dos negros contra a escravidão no Brasil. Em 2003, o dia 20 de novembro foi instituído como o Dia Nacional da Consciência Negra, mas não é um feriado nacional. Apenas alguns estados e municípios adotam o feriado na data, por lei estadual ou municipal. Há um projeto de lei em tramitação que pretende tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional, como uma forma de reconhecer e valorizar a história e a cultura afro-brasileira. Você se identifica com algum aspecto dessa luta ou da sua espiritualidade? Você gostaria de saber mais sobre os orixás da cultura iorubá e sobre os orixás? Então, eu tenho uma surpresa para você. Eu preparei um vídeo especial, onde eu exploro a intrigante questão: onde viviam os orixás? Você vai desvendar os mistérios das divindades, suas energias e influências, e descobrir se existe um orixá que se destaca como o mais poderoso. Quem foi o primeiro orixá na Terra? Quais os orixás viveram na Terra? Como os orixás chegaram ao Brasil? Uma jornada fascinante pela espiritualidade aguarda você. Para assistir a esse vídeo, basta clicar no link que vai aparecer na tela no fim deste vídeo, ou na descrição e nos comentários abaixo. Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre os orixás da cultura iorubá, e de se conectar com a sua ancestralidade e com a sua essência. Clique agora e descubra onde viviam os orixás. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar este vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima!